Olá, aqui é o Rafael Silveira do site inglesagora.com e do curso Propulsão para Fluência. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum. Rafael, por que eu não consigo entender nativos falando inglês? Americanos, britânicos, australianos, sul-africanos e por aí vai. Pessoas que falam inglês como sua língua materna ou como língua nativa. Bem, existem vários fatores. Vamos começar por partes. O primeiro fator que influencia isso é você estar voltado para um aprendizado muito visual. Então, o que acontece? Quando você aprende estritamente com os olhos, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, você tende a compreender as palavras no inglês olhando para elas, mas não ouvindo. Por isso é bem comum muitas pessoas terem a experiência de entender um texto, um determinado texto, ou fala, ou frase, enfim, uma comunicação em inglês lendo. Mas quando eles ouvem um americano, britânico, uma pessoa nativa do idioma falar, ele não consegue entender porque ele aprendeu com os olhos e não com os ouvidos. Então é necessário você mudar ou inverter ou equilibrar essa balança e começar a treinar também os seus ouvidos através de atividades de input auditivo, de treinamento auditivo, de listening. O segundo fator que contribui para você não compreender um nativo falando inglês, mesmo que você já tenha um bom nível de comunicação no idioma, é o fato de você não estar habituado a ouvir aquela pessoa ou aquela comunicação em tempo real. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está acostumado nos seus estudos, em aulas, nos meios que você utiliza para estudar, ou seja num curso de inglês, a estudar de uma forma muito cadenciada, pausada. Quando você chega no mundo real, a comunicação acontece como está acontecendo aqui agora, de maneira espontânea. Então, ao longo desse vídeo, por exemplo, eu estou mudando a entonação, horas eu acelero, horas eu freio, isso nem é programado, isso acontece naturalmente e assim também acontece com o inglês falado no dia a dia, na realidade. Quando você vai ao supermercado, quando você está na igreja, quando você participa de uma reunião, quando você vai com seus amigos a um bar, isso acontece o tempo inteiro. As pessoas não vão se preocupar de falar com você como o seu professor fala no curso de inglês ou como o áudio ali gravado da aula do seu livro de inglês. Houve uma preocupação de ser falado pausadamente para que você pudesse entender, porque ali é o mundo real, é a coisa acontecendo de verdade. E para você conseguir acompanhar isso é uma questão de condicionamento. Isso não acontece por milagre, você precisa se condicionar, estar exposto a situações assim, seja de maneira real, viajando, ou até mesmo aqui no Brasil tendo contato com pessoas que falam inglês, ou criando situações assim através de um material que realmente projete ao máximo esse nível de realidade para você se acostumar com isso. O terceiro fator que impede você e a maioria das pessoas de entender inglês é porque o inglês é uma língua global, é um idioma global, falado ao redor do mundo por pessoas de diversas nacionalidades. Então é muito comum você estar habituado a um grupo ou a um seriado, ou a um professor ou a um amigo que fala um inglês de uma maneira e você encontra uma situação, um seriado diferente do que você assistia,
de uma região diferente dos Estados Unidos ou até mesmo um seriado britânico, e você vai ter uma certa dificuldade para entender. Isso é comum. Se você ligar agora no noticiário, na TV a cabo, no noticiário de Lisboa, você fala português, mas eu já fiz essa experiência. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender, porque eles falam rápido, uma pronúncia diferente, e o inglês é assim, ele é falado por muita gente em diversas partes do mundo, e isso acontece o tempo inteiro. Há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo que era um tutorial de um software, e o tutorial era em inglês e o cara era indiano. E olha, a primeira vez que eu assisti o tutorial foi só para me acostumar com o sotaque dele. Depois eu já assisti para entendendo tudo e não tinha nenhuma palavra nova ali, nada que eu não conhecesse. Era mesmo a questão da pronúncia, do sotaque, da entonação. Então eu falo inglês já há mais de 10 anos e isso acontece comigo, e até mesmo um americano ao assistir esse tutorial sentiria a mesma coisa, assim como você sente ao assistir um noticiário de Portugal, de Lisboa. Então não se cobre excessivamente, porque isso é natural. A gente precisa de um tempo, nosso cérebro precisa de um tempo para se acostumar com determinado tipo de pronúncia, com determinado tipo de entonação. Você pega os britânicos, eles falam de uma forma muito distinta, e dentro da própria Inglaterra há variações. Então você vai pegar generalizando uma frase comum: she's very beautiful. Falei aqui num americano nasal, she's very beautiful. Os americanos falam muito assim, principalmente em algumas regiões. O britânico já tende a falar she's very beautiful. She is very beautiful. The American, she's very beautiful. She's very beautiful. She's very beautiful. Então isso é comum, isso é uma frase simples, uma frase com vocabulário bem fácil, e eu estou previamente aqui já falando. Imagina isso acontecendo em tempo real. Então não se cobre excessivamente, isso é comum, acontece comigo, acontece com professores, pessoas que falam inglês a vida inteira, e até mesmo os nativos do idioma sentem isso quando ouvem pessoa de outra nacionalidade falando o próprio idioma deles. Então, para amenizar isso e passar a ter mais facilidade para compreender os nativos, não tem segredo, você tem que ter contato com o idioma de múltiplas fontes, músicas, seriados, amigos, pessoas, o que você puder fazer para ter o contato auditivo. You have to have the listening input. You must have the listening input in order to understand a native speaker speaking. Você precisa ter esse input auditivo, esse treinamento auditivo para compreender nativos falando. E quando houver essa disparidade por ser alguém de outra nacionalidade ou um sotaque que você não está acostumado, você vai ter que se dar um tempinho para se acostumar com aquele sotaque e aí poder se comunicar com mais naturalidade e entender melhor o que eles estão falando. Então, essa é a dica de hoje: não se cobre excessivamente, dê tempo para o seu cérebro processar, e o mais importante de tudo, keep pushing. Continue mantendo contato com o idioma, continue estudando, porque é assim que você vai evoluir. As pessoas que chegam à excelência são aquelas que não param aonde a maioria para, são aquelas que continuam evoluindo, ainda que seja um pouquinho a cada dia. Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, como sempre, curte, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. I'll see you in the next video.